Voltamos no segundo bloco aqui na TV Web Cindy Jornal e o nosso tema agora é um tema polêmico, o tema saúde, que aflige boa parte da população de Alagoas. Muita gente precisa da saúde pública e muitas vezes enfrenta grandes problemas. Candidato Mário Agra, a saúde é um dos grandes desafios daqueles que porventura estão pleiteando o governo do estado. Você está nessa lista. Em se confirmando a sua eleição, como tratar de problemas como falta de profissionais, baixos salários, falta de estrutura no interior e na capital, o HGE superlotado. Há solução para a saúde pública de Alagoas? Sim, acho que tem. Solução é recurso. Porque o que significa? Concurso para os profissionais envolve aumento de folha. Contratação, novos hospitais, envolve recurso. Ou equipamentos. Vou te dar um dado interessante, pouca gente sabe disso. Se qualquer um de nós tivermos hoje um problema e precisar de nossos equipamentos, a grande maioria deles tem problema de... o nível de resolução dos equipamentos baixo. São baixos. Por que isso? O poder privado, o setor privado, ele tem muita dificuldade e se ele comprar determinados equipamentos, dificilmente ele vai conseguir a vida útil dele, ele vai conseguir tirar esse recurso durante a vida útil daquele equipamento. Por quê? As condições mesmo do setor privado, desses pacientes, se ele tiver a utilidade dele, ele precisaria ficar 24 horas, o valor desses exames tem que ser um valor diferenciado. Mesmo assim, não pagaria. Então, quem poderia fazer isso? O poder público, que poderia ter nos seus hospitais públicos equipamento que vai do raio-x ao ultrassom, ou seja, uma ressonância magnética. Quando você me fala de baixa qualidade na resolução de exames, isso consequentemente atrapalha o trabalho de alguns médicos que porventura podem não ter um diagnóstico preciso. Exatamente. Esse é um problema que nós já temos no Brasil, né? Alguns se atrevem a dizer que com raríssimas exceções, em alguns poucos estados do Brasil nós temos aparelhagem de alta resolução, porque a maioria são de baixa resolução e o poder público não investe, né, de forma como deveria investir na saúde. E aí eu volto à questão. A saúde precisa de um investimento. É inconcebível que a saúde pública ainda seja tratada da forma... Porque o caos que a gente vê no que acontece no HGE, não é só no HGE. Se você for hoje num hospital, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu fui operado há cerca de 2 anos atrás, eu fui operado pelo sistema SUS. Eu tenho minha carteirinha do SUS. Eu também tenho. Pronto. Então fui operado pelo SUS, fiquei na enfermaria, fui excelentemente, muito bem tratado, muito bem operado e não tive grandes dificuldades. Mas não sei se todo mundo teve essas mesmas condições e não precisei utilizar o sistema do tráfico de influência, não. Fiz o meu tratamento, porque na época eu tive um pouco de tempo para fazer isso. Mas eu fui praticamente intimado a ter um plano de saúde, né? E há cerca de poucos meses atrás, eu fui operado. E o sistema, para você ter uma ideia, após o operatório, eu fui tirar os pontos. E sabe qual foi a fichinha que eu peguei? 89. Tive que voltar um outro dia para tirar os pontos. A culpa é do hospital, do profissional? Não. É que o sistema público já não funciona e o fato dele não funcionar, ele leva uma parcela da população a se sacrificar para ter um plano de saúde, imaginando que é uma solução. E parece que hoje, se você for na maioria desses planos de saúde, nesses hospitais, a situação não é muito diferente.
é um amontoado de gente, né? É um complicador. Então, isso é a realidade hoje do estado de Alagoas. A carência, a deficiência é tamanha que dá deslocando pessoas, né? Como é que se diz? Os planos privados, os hospitais privados, fazendo um sacrifício que às vezes nem pode, né? Para poder ter uma sobrevida, umas condições menos ruins, pode assim dizer. Mas essa é uma questão que eu volto a enfatizar. Não tem alternativa que não seja com novos recursos. Precisa de investimento. Aí é um momento que a gente vai discutir aqui de onde vem o recurso. Aí será um outro momento para a gente discutir de onde vem os recursos para essas propostas. Mas, na sua percepção, a atenção básica não precisa ser melhorada nos municípios? Porque muitas vezes o paciente tem um pequeno problema lá, que se a atenção básica funcionasse no município, não traria tantas pessoas para Maceió. Também aí é verdade. Tem uma dor de cabeça, põe na ambulância, traz para o HGE. Cortou o dedão do pé, põe na ambulância e traz para o HGE. E a atenção básica dos municípios não funciona? É verdade. Parece até que está doente, tem ambulância, tem combustível, leva para Maceió. Aí a pessoa vem para cá, muitas vezes fica horas numa fila, esperando um atendimento, que se a atenção básica no município funcionasse, e se os gestores dos municípios tivessem esse compromisso de fazer com que a sua atenção básica realmente fosse eficiente, muita coisa não viria para a capital. Nós estamos numa situação que podemos piorar muito esse quadro. O Ministério da Saúde já começa a discutir nacionalmente a possibilidade de retirar do seu orçamento repasse para os hospitais com até 50 leitos. Repare que situação, você está falando num ponto você pegou num ponto crucial. Os municípios no estado como de Alagoas, dificilmente ele tem, nem que eu pelo menos não conheço, de hospitais que seja hospital municipal, que tenha mais de 50 leitos. Já é uma deficiente. E você dizer que não vai botar no orçamento do Ministério da Saúde recurso para esse tipo de hospital, e aí, vai ficar como? O Estado vai bancar? Não vai. O município, pior ainda. Pior ainda. Então, nós temos hoje no estado de Alagoas 29 hospitais nessa situação. 29 hospitais. É uma situação estarrecedora. Né? Tu imagina o que é um cidadão que tenha um problema, como você falou, qualquer. Porque a dor de cabeça ela pode ser um simples processo inflamatório, mas pode ser um processo mais complicado. Você pode estar em um processo de estar tendo, sei lá, um AVC ou qualquer coisa assim, você tem vários comportamentos. Então, você precisa de atendimento rápido. Um hospital que você não tem médico, que você não tem os profissionais de saúde, as condições, né? Além de não ter o profissional, as condições são estarrecedoras. Um caso aqui que eu vi a denúncia dos profissionais de saúde, eles dizendo o seguinte: no HGE, o número de respiradores são tão pequenos que diariamente os profissionais decidem quem é que vai viver e quem vai morrer. Por quê? Quando se precisa de respiradores, hoje, a quantidade de pessoas que precisam de respiradores é maior do que a quantidade de respiradores que existe. E o respirador não é uma coisa tão cara. Com certeza, um dia que deixar de locar um helicóptero ao governador e até Rio Lago ou até o Benedito Bentes, com certeza dá para comprar alguns respiradores. Um dia só. E a sensibilidade não existe. Preferem ir, como eu estou dizendo, de forma, não é brincadeira, mas os gastos de locar um helicóptero é altíssimo. Uma hora de uma aeronave, ele dá o equivalente, uma hora sequer, né, de aeronave, ele dá praticamente alguns respiradores. Mário, o SUS, em seu funcionamento para manter os profissionais, ele abre a possibilidade que o Estado complemente os valores pagos pelo governo federal. Sergipe é um exemplo disso. Assume esse complemento para garantir salários dignos por especialidade. O resultado é que muitos profissionais aqui de Alagoas estão migrando para Sergipe. Em seu e governo, para Pernambuco também. Isso. Em seu governo, você vê a possibilidade de assumir esse compromisso com os trabalhadores da saúde? Não, tem que ter. Olha, a negociação com os profissionais de saúde, ela tem que ter e urgente. Porque
como eu estou te dizendo, os profissionais de saúde, muitos deles estão sendo praticamente obrigados a ir até o estado de Sergipe ou o estado de Pernambuco. Alguns até a Bahia, porque aquela região, quem está lá na região que envolve Delmiro Gouveia, Piranhas, então ele ia até Paulo Afonso, ter atendimento em Paulo Afonso. Então, veja, é essa a realidade. Os estados nós temos fronteiras, são estados que os profissionais estão sendo obrigados, porque lá paga bem mais. Eu conheço vários profissionais das diversas áreas que preferem ir para lá porque recebe, às vezes, bem mais do que recebe no estado de Alagoas. Uma outra questão referente à saúde é a contratualização de leitos na rede privada. Por falta de hospitais públicos, a rede particular cobre esse déficit. O senhor acredita ser possível garantir leitos aos alagoanos na estrutura pública de saúde? Hoje não. Qual a solução? Por isso que eu falei, precisa de ser construídos hospitais. O problema é que envolve recursos, né? Recursos, onde vai buscar? Por isso que eu disse, esse é um ponto que gostaria muito que a gente discutisse, porque envolve um volume de recursos que não é pequeno, é alto. Mário, por que não se faz concurso para a área de saúde em Alagoas? Há sempre uma justificativa do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Às vezes eu sinto que o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal parece que só existe para não aumentar salário de trabalhador. Qual é a sua percepção em relação a isso? Exatamente o que você falou. E mais, a lei de responsabilidade fiscal, ela não serve para o pagamento da dívida, né? Nós pagamos 773 milhões todo ano, uma dívida que cada ano aumenta, já estamos com 10 bilhões e 500 milhões, e para esse setor não existe limite. A lei de responsabilidade fiscal não entra na questão do pagamento da dívida. A lei de responsabilidade fiscal não tira aqueles setores, por exemplo, existe um tal de Conselho de Desenvolvimento Econômico que dá isenção fiscal a várias empresas no estado de Alagoas. Sabe quanto representa isso? 800 milhões por ano. 800 milhões de empresas que recebem incentivo fiscal. E aí? Como é? Você pode fazer isso no cálculo da lei de responsabilidade fiscal inclui, lógico. Se você está negando, você nega receita, né? Você dispensa receita e faz despesas que... É bom que se diga, desses 773 milhões, uma parcela considerável, o Supremo já decidiu pela ilegalidade dele desde 2008. Faz 6 anos que o estado de Alagoas paga uma parte dessa dívida que é totalmente ilegal. Quem considerou isso, quem decidiu isso? O Supremo. Depois do Supremo, só se fosse o Papa, né? Que tomasse uma decisão. Mas o Supremo já decidiu, é inconcebível isso. Bom, no próximo bloco vamos tratar de educação com Mário Agra, aqui na Sabatina, os governos do estado, na TV Web Cindy Jornal. Voltamos já já.